Estão aqui a entrar os nossos participantes. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a este primeiro webinar da Udip Suporto. Nós vamos hoje debruçar-nos sobre um tema... Peço desculpa. De extrema relevância para o nosso setor, dadas as circunstâncias que vivemos hoje em dia. O nosso orador, como já sabem e já o conhecem, é o Dr. Rui Silva. Quero deixar por primeira nota que o webinar está a ser gravado e que iremos realizar aqui dois momentos de perguntas e respostas, no qual vocês podem colocar as vossas questões ao Dr. Rui Silva e a mim, obviamente, e vamos fazer aqui 3 sondagens, com a qual agradecemos a vossa participação. Hoje vamos debruçar sobre as 2 portarias que criaram estas medidas de apoio extraordinárias ao nosso setor. Relativamente à portaria 85A e à 160 de 2020. Tivemos a sorte, o azar, diria o Dr. Rui Silva, que foram publicadas novos decretos-leis e portarias que têm impacto direto no nosso setor, agora no dia de hoje e no dia de ontem, que iremos abordar nesta sessão. Portanto, passo a palavra ao Dr. Rui Silva, que irá iniciar então a exposição do tema de hoje. Dr. Silva. Muito boa tarde. Já fui apresentado. Esta é a primeira experiência que nós temos do webinar, quer na UDIPS, quer a minha, portanto é uma dupla estreia e, portanto, peço antecipadamente a vossa consideração para esta experiência inicial que vamos fazer. Espero que tenha interesse para todas as instituições, para todos os participantes e que futuramente possamos desenvolver mais atividades neste formato de webinar. O Covid isto obriga. Como sabem, várias iniciativas da Udip Suporto neste âmbito tiveram de ser canceladas por causa das medidas limitativas que estamos a viver por causa da pandemia da doença Covid-19 e por isso vamos tentando falar por esta via. Falando por esta via e feitas as apresentações, eu diria que aquilo que vamos falar hoje é aquilo que nós planeamos falar hoje era sobre aquilo que já tinha passado, ou seja, que tem toda a atualidade, mas legislação que estava, obviamente, foi publicada antes do nosso anúncio. Depois do anúncio saiu mais legislação que tem interesse para as instituições, de que falaremos na parte final, mas será falar, enfim, para apresentar, porque estamos a falar de legislação que saiu ontem e hoje. Saiu com data de 13 de julho ontem, saiu com data de segunda-feira, mas saiu ontem, são os chamados suplementos, e outra que saiu para lá da resolução do Conselho de Ministros. Bem, dito isto, vamos então àquilo que nos trouxe cá. O que nos trouxe cá é a chamada Portaria 85A de 2020, de 3 de abril, que eu vou ler o texto, porque é longo, que diz assim: define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios de caráter extraordinário, temporário e transitório destinados ao setor social e solidário. Ou seja, há medidas, como nós sabemos, já vem de abril, que tinham caráter extraordinário, temporário e transitório e que são privativas, são destinadas
exclusivamente ao setor de que fazem parte das IPSS. Posteriormente, foi publicada a Portaria 160/2020, de 26 de junho, que altera substancialmente aquela portaria de que falamos. E por isso a portaria 85/2020. E por isso vamos falar das duas e vamos abordar as duas para perceber, ou para eu tentar fazer, vou tentar fazer com que entendam, fazer-me entender, no sentido de que aquilo que está hoje em causa é algo de substancialmente diferente do que estava antes. Há, digamos, duas etapas. Aquilo que foi o regime até o dia 30 de junho e o que é o regime desde o dia 1 de julho até ao dia 30 de setembro. Eu tenho aqui um PowerPoint que vai passar, se eu conseguir, vou compartilhar convosco e iria falando enquanto vos disponibilizo o PowerPoint. Espero que ele esteja a ser visto. E então, é isto então de que vamos falar, das medidas de apoio extraordinário ao setor, ao setor solidário e social. Rui Silva, pode só aumentar a imagem do PowerPoint, por favor? Diga-me como. No canto inferior, onde tem o zoom, 72%, ao lado, do lado esquerdo, tem aí uma Ok. telazinha. Não. Uma telazinha ao lado esquerdo. Do lado esquerdo, esquerda. Uhum. Tem aqui uma coisinha entre os comentários e o sinal menos, em que abre, faz full screen. Está a ver? Estou. Notas comentários? Em baixo. Estão a ver? Estou. Sim. Rui Silva, no canto inferior da página do PowerPoint, tem notas, comentários, depois um coisinho que está selecionado, não é? Está a ver? Mas está-me a dizer do lado esquerdo, eu estou a ver o zoom é do lado direito. Exato, do lado direito. Do lado esquerdo do mais e do menos. Do sinal do zoom. Assim Não, está melhor? Não. Ao lado do lado esquerdo, do sinal menos. Ok. Assim? Sim, exato. Muito bem. Então, aquilo que falaremos é dos tais apoios de caráter extraordinário, temporário e transitório destinados ao setor social e solidário por causa da epidemia do novo coronavírus e também depois falaremos também da medida excepcional relativa às comparticipações financeiras da Segurança Social e da portaria, ou seja, da portaria 85/2020 do dia 3 de abril, alterada pela portaria 160/2020 de 26. A portaria 2020, desculpa, a portaria 160/2020 de 26 diz isto: alarga o prazo de vigência da medida excepcional relativa às comparticipações financeiras da Segurança Social aprovadas pela Portaria 85/2020. Não há nome mais enganador que este, porque ela não alarga o prazo, mas, como eu digo aqui, ela também, e muito significativo, ela altera o regime. A portaria 85/2020 tinha várias medidas. São estas que estão à vossa frente, que garantia o pagamento da compensação financeira da Segurança Social no âmbito dos acordos de cooperação, falava da comparticipação dos cuidados domiciliares, que falaremos adiante, do SAD, da autonomia na redução das comparticipações financeiras, desculpe, na autonomia, na redução das comparticipações familiares, autonomia,
da agilização da abertura dos estabelecimentos de apoio social, pouco nos interessa, para as instituições que têm acordos de cooperação, a possibilidade de recurso a ações de voluntariado, o apoio à manutenção dos postos de trabalho, a equiparação a trabalhadores de serviços essenciais, prorrogação dos prazos e da apresentação das contas anuais das instituições, diferimentos e obrigações fiscais das obrigações fiscais e contributivas, proteção e apoio à tesouraria e liquidez, linha de financiamento específico para o setor, o apoio técnico do ICE para a linha de financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian e o diferimento dos pagamentos ao Fundo de Reestruturação do Setor Social, ao FRSS. Como eu dizia, não foi só alargar o prazo, foi alterar o regime. A Portaria 85A 2020 estipulou que para as respostas sociais que estavam suspensas, por força do artigo 9º do Decreto-Lei 10A do Decreto-Lei 10A 2020 de 13 de março, que tinham um acordo de cooperação, o que é que aconteceu, o que é que estava previsto na Portaria 85A 2020? Que mantinha-se a comparticipação financeira inalterada durante 3 meses, abril, maio e junho, e que o valor de referência, a comparticipação financeira da Segurança Social, teria por referência a comparticipação suportada, paga pela Segurança Social em fevereiro de 2020. O que é que isto queria dizer? O que é que nos aconteceu? Foi que as instituições, com as respostas sociais suspensas e que tinham um acordo de cooperação, continuaram a receber a mesma comparticipação financeira que receberam em fevereiro, se efetivamente não tivesse, como é óbvio, utentes como não tinham, estavam suspensas. A Portaria 160/2020 veio alterar este prazo e estipulou que este prazo, prorrogou este prazo até ao dia 30 de setembro de 2020. Ou seja, esta inalterabilidade das comparticipações financeiras da Segurança Social mantém-se para os meses de julho, agosto e setembro, mantendo-se também que o valor de referência como sendo o de fevereiro de 2020. Aqui uma nota muito relevante. Eu diria que esta é a nota mais relevante que eu tenho hoje para vos dar, que já foi dada por escrito, mas que nós entendemos que era muito importante falar dela também aqui. É esta. Uma IPS, pela Portaria 85A 2020, o que acontecia era que, de 3 de abril, o que acontecia é que uma IPSS com acordo de cooperação podia acumular este apoio com a medida excepcional de proteção aos postos de trabalho, que era prevista no Decreto-Lei 10G 2020, ou seja, para simplificar, o chamado layoff simplificado. Durante 3 meses, as instituições puderam ter, abril, maio e junho, as instituições puderam ter a proteção, puderam acumular o layoff com estas medidas excepcionais da Portaria 85A. Acontece que com a Portaria 160/2020, uma IPSS que tenha acordos de cooperação já não pode acumular a medida excepcional e temporária dos postos de trabalho, não pode acumular a medida excepcional e temporária de proteção dos postos de trabalho, como é o caso do layoff, com esta medida, com este apoio de caráter extraordinário, temporário e transitório de apoio às IPSS. Porquê? Porque as IPSS tendem a manter todos os trabalhadores ao serviço das respostas sociais, B, manter a totalidade da respectiva retribuição. Ou seja, tem de ter os trabalhadores, manter os trabalhadores, não pode, por exemplo, despedir, por extinção de posto de trabalho ou qualquer coisa assim, e B,
tem de manter o pagamento da respectiva retribuição. O trabalhador tem de ter o direito a receber a respectiva retribuição. O que é que quer isto dizer? É que se, por hipótese, tivermos um trabalhador em regime de layoff durante o mês de julho, numa resposta social com o acordo de cooperação, o que acontece é que perdemos o direito àquele apoio de caráter extraordinário, temporário e transitório de apoio às IPSS, cuja principal é aquela da inalterabilidade da resposta, inalterabilidade da comparticipação financeira da Segurança Social. Uma outra alteração era a seguinte: quanto à comparticipação, portanto, só assentando aqui, relativamente à comparticipação financeira da Segurança Social, estamos falando a comparticipação financeira para a instituição manter o direito à comparticipação inalterável da Segurança Social, tem de manter não só os postos de trabalho, como pagamento da retribuição aos trabalhadores, se é assim, quanto à comparticipação financeira da Segurança Social, quanto à comparticipação familiar dos utentes, também se altera. Porquê? Porque enquanto na Portaria 85A de 2020 se dizia que esta comparticipação familiar devia ser ajustada conforme os serviços efetivamente prestados ou disponibilizados, as necessidades dos recursos humanos e os equipamentos utilizados, devia ser ajustada. Na Portaria 160 de 2020, ou seja, para o período que nós estamos agora, de julho, agosto e setembro, aqui já se diz que as IPSS devem rever mensalmente o cálculo de base para a determinação da comparticipação familiar dos utentes. Ou seja, as comparticipações familiares dos utentes têm de ser revistas mensalmente. E mensalmente com base em quê? Nos rendimentos do agregado familiar, tendo por referência o mês anterior. Ou seja, se numa instituição, neste momento, a funcionar, se numa resposta social, como seja, por exemplo, a creche, se o agregado familiar demonstrar que o seu rendimento do mês anterior, do mês de julho, foi inferior estamos em julho, vamos então dizer o seguinte, vamos dar o exemplo para hoje. Se hoje uma instituição, um utente, ou melhor, o familiar do utente, do agregado familiar, demonstrar na creche que o rendimento do mês de junho foi inferior ao de maio, este agregado familiar tem direito à revisão, em baixo, do cálculo da comparticipação familiar. Esta é uma substancial alteração, porque se estabeleceu aqui uma regra nova que não existia antes. Segunda regra relevante que não existia antes. Quanto ao centro-dia, como sabemos, o centro-dia e o centro de convívio continuam a ser respostas sociais que têm a sua atividade suspensa presencialmente, já falaremos disso adiante. Relativamente ao centro-dia, há a possibilidade, se for necessário do ponto de vista dos utentes, a possibilidade da domiciliação do apoio social. Quer dizer que se converte aquilo que é um centro-dia, converte, entre aspas, transitoriamente, se converte aquilo que é o serviço prestado no centro-dia, se converte num serviço domiciliário, digamos que atípico, conforme as necessidades da família e do utente. Então aqui, se isto acontecer, é majorada a comparticipação financeira da Segurança Social, é majorada no valor correspondente à diferença de comparticipação da resposta do centro-dia para a do centro de apoio domiciliário até ao limite máximo de serviços prestados a 100%.
O que é que acontece relativamente à portaria 160/2020? Aqui não há alteração, só há prorrogação. É prorrogado enquanto se mantiver suspensa a resposta social do centro de dia tal como ela é, ou seja, presencial no equipamento da instituição, há esta possibilidade de suspensão, desculpem, de comparticipação, da majoração da comparticipação financeira da Segurança Social. Relativamente ao Fundo de Reestruturação do Setor Solidário, o que acontecia na Portaria 85/A de 2020 era que esta portaria previa que fosse deferido o pagamento devido ao Fundo de Reestruturação, no âmbito do reembolso de apoio financeiro prestado pelo Fundo de Reestruturação, que fossem deferidos aqueles que são referentes ao primeiro e segundo trimestres de 2020. Relativamente agora ao segundo semestre, é prorrogada também esta possibilidade da instituição pedir o deferimento do pagamento dos terceiros e quarto trimestres. Quem tem este apoio do reembolso, quem tem este apoio financeiro do Fundo de Reestruturação do Setor Solidário, pode então pedir o deferimento de pagamento não só do primeiro e segundo trimestres, como do terceiro e quarto trimestre de 2020, ou seja, fica abrangido todo o ano de 2020. Relativamente ainda às diferenças que temos ainda de realçar, vemos aqui a necessidade de realçar as prestações de contas anuais. Como nós sabemos, a publicação no OCIP foi prorrogada pela Portaria 85/A de 2020 para o dia 31 de 7 de 2020, 31 de julho, ou seja, as instituições que teriam de apresentar, publicar no OCIP, colocar no OCIP as suas contas anuais, tiveram esta prorrogação de 2 meses para o fazer, podiam fazer até o dia 31 de julho. Agora, com a portaria 160, este prazo é prorrogado até o dia 31 de outubro de 2020. Quer isto dizer que todas as instituições, mas com realce para as de natureza associativa, as instituições de natureza associativa que tenham mais de 100, associativa ou cooperativa, que tenham mais de 100 associados ou mais de 100 cooperantes, podem realizar a sua Assembleia Geral para a aprovação das contas e do relatório de atividades, podem realizar esta Assembleia Geral até ao dia 30 de setembro e depois, podem fazê-lo já, durante o mês de julho, podem fazê-lo, mas podem fazê-lo até ao dia 30 de setembro e depois terão um mês, terão até ao dia 31 de outubro para publicar estas contas no OCIP. Estas são aquelas as diferenças substanciais que nós queremos alertar as instituições relativamente àquilo que são os apoios de caráter extraordinário, temporário e transitório destinado às IPSS. Porquê? E permitam-me só mais uma vez realçar esta questão, porque me parece que pode depois ter alguma relevância. O que é que acontece? É que, desculpem, permitam-me só para fechar este capítulo,
realçar mais uma vez a questão da relação entre o layoff, mas não só o layoff, outras medidas, e o direito a manter inalterada a comparticipação financeira da Segurança Social até o dia 30 de setembro. Não, é incompatível, a partir do dia 1 de julho, em meu entender, a partir do dia 1 de julho, poderá eventualmente haver outros entendimentos, mas em meu entender, a partir do dia 1 de julho, é inconciliável o layoff com a manutenção da comparticipação financeira da Segurança Social inalterada até 30 de setembro. Isto, tal como está na portaria, é de tal forma, e devo dizer que, por exemplo, na portaria se diz expressamente os trabalhadores ao serviço das respostas sociais, portanto é tão abrangente que eu diria que bastará termos um trabalhador numa instituição que tenha 5, 10, 15, 50 trabalhadores. Bastará ter um trabalhador que esteja no regime de layoff ou noutra situação e que isto acarreterá para toda a instituição, para todos os acordos de cooperação, a alterabilidade da comparticipação financeira da Segurança Social. Novidades. Ora bem, se há coisa que nós, enfim, temos de estar habituados, é que, e já temos de estar habituados, já estamos habituados há muitos meses, há muitas semanas, quase que diariamente sai legislação para o nosso setor, para todos os setores, incluindo para as IPSS. Como nós dissemos, tanto eu como a doutora Sara, dissemos antes de começar, há 3 novidades de que serão relevantes. Uma novidade é a resolução do Conselho de Ministros do número 53A 2020 de 14 de julho, que basicamente declara a situação de calamidade, contingência e alerta no âmbito da pandemia. A portaria 170A 2020, que regulamenta o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, que está prevista no Decreto-Lei no Decreto-Lei 37, não é no 37, está-me aqui a fugir, ele está aqui, só um bocadinho, por favor. Exatamente. No Decreto-Lei 27B 2020, de 19 de junho, e também o Decreto-Lei 37 de 2020, de hoje, que estabelece medidas de apoio no âmbito do PES, do Programa de Estabilidade Económica e Social. Ora bem, disto vai-nos dar notícia. O que é que nós temos então? Temos que a resolução do Conselho de Ministros mantém toda a regulamentação que vinha, esta do dia 14 de julho, mantém toda a que vinha da resolução do Conselho de Ministros 51 de 2020, da anterior, em que estava decretado um período de calamidade, contingência e alerta, conforme as zonas do país. Agora este prazo é prorrogado até o final deste mês. São adicionadas as regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos, como se compreende, porque em sequência da abertura do tráfego. A portaria 170/2020, de 13 de julho, de um falso 13 de julho, porque ela é do dia 14 de julho, ela foi publicada ontem com data de 13, está no suplemento de 13, ontem no sentido de que foi já durante a noite de 13 para 14. Regulamenta os procedimentos e condições, regulamenta os procedimentos, as condições e os termos de acesso ao incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial prevista no tal Decreto-Lei 27B/2020. O objetivo é apoiar a manutenção
a manutenção do emprego e reduzir o risco de desemprego dos trabalhadores das entidades empregadoras afetadas pela crise empresarial em consequência da pandemia. Os destinatários são os empregadores que tenham beneficiado do apoio extraordinário à manutenção, por exemplo, ou seja, uma instituição que eventualmente tenha recorrido ao layoff estará aqui em condições, e por isso é que queremos falar sobre isto, de aceder a este incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial. São todos os empregadores, portanto incluem-se aqui as IPSS, mesmo também aquelas que tenham recorrido ao plano extraordinário de formação. Isto, o período é depois da aplicação do apoio extraordinário à manutenção, portanto, findo o layoff. As medidas de apoio são duas, melhor, é uma de duas, ou o apoio no valor de uma retribuição mínima mensal garantida, a RMMG, por trabalhador abrangido nas medidas no layoff, por exemplo. A outra é o apoio no valor de duas retribuições mínimas mensais garantidas por cada trabalhador abrangido pelas medidas, pelo layoff, mas este pagamento não é de uma só vez, ao contrário da hipótese A, é ao longo de 6 meses é que a instituição tem direito a receber. Para efeitos de determinação do montante, consideram-se, quando o período de aplicação tenha sido superior a um mês, considera-se abrangido por cada mês de aplicação. Se tiver sido inferior a um mês, é reduzido proporcionalmente. Quando tiver sido inferior a 3 meses, também é reduzido proporcionalmente. A aplicação da regra da proporcionalidade é efetuada de acordo com o número de dias da aplicação das medidas. Estas portarias, muitas vezes, e é o caso desta, transcreve também já o que vinha no próprio decreto-lei. Depois temos então, acresce à modalidade dos dois ordenados mínimos nacionais, acresce ainda um outro apoio, que é a dispensa, o direito à dispensa parcial de 50% do pagamento para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora com referência aos trabalhadores abrangidos. Quando há, ou seja, durante um período que, enfim, é proporcional, a instituição está dispensada de 50% do pagamento das contribuições. Quando houver criação líquida de emprego através da celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado, ou seja, sem termo, aqui também há lugar, o empregador tem direito, no que respeita a esses contratos, a 2 meses de isenção total do pagamento da contribuição para a Segurança Social a seu cargo. E se esta admissão tivesse ocorrido nos 3 meses subsequentes ao final da concessão do apoio previsto na lei. Portanto, temos 6 meses, depois temos mais 3 meses para que a instituição consiga ter este apoio, este incremento à criação líquida de emprego. Os requerimentos são facultados no site do IFP, creio que ainda não estão, não estará lá ainda disponível, creio, pelo menos quando começamos ainda não está. É efetuado através do portal, no formulário que lá é disponibilizado. Tem de haver sempre a declaração de inexistência de dívidas, quer à autoridade tributária, quer à Segurança Social. A declaração sobre compromisso de honra e como não submeteu o requerimento para efeitos de acesso ao apoio extraordinário à retoma progressiva previsto na Resolução do Conselho de Ministros de
número 41 de 2020, de 6 de junho, o comprovativo do IBAN, o termo de aceitação, que também lá estará disponível. O pagamento do apoio é efetuado nos seguintes termos. No caso de um só pagamento, ele é efetuado de um único ordenado mínimo nacional por cada trabalhador afetado, por exemplo, pelo layoff, ele é efetuado no prazo de 10 dias úteis a contar da data da comunicação da aprovação do requerimento. Portanto, é apresentado o requerimento, depois há de ser comunicada a sua aceitação, a sua aprovação, então no prazo de 10 dias contados da comunicação da aprovação é transferido para a conta, é transferida para a conta da instituição a quantia de uma retribuição. Relativamente aos dois, um ordenado mínimo nacional, relativamente à opção B, ou seja, dos dois ordenados mínimos nacionais, o pagamento é efetuado em duas prestações de igual valor, a ocorrer nos seguintes prazos. A primeira é paga nos tais 10 dias subsequentes à comunicação da aprovação do requerimento apresentado pela instituição e a segunda é no prazo de 180 dias a contar do dia seguinte ao último dia da aplicação das medidas. Portanto, temos aqui um prazo bastante prolongado para o pagamento da segunda prestação na chamada opção B. O Decreto-Lei 37/2020 de hoje estabelece medidas de apoio social no âmbito do PES, do Programa de Estabilização Económica e Social. As medidas excepcionais, cria medidas excepcionais de capacitação social e simplificação de procedimentos. São três: o apoio à medida de prevenção nas postas sociais e unidades prestadoras de apoio social, uma linha de financiamento ao setor social e a simplificação do licenciamento de estabelecimento de apoio social. Portanto, quer-me parecer que aqui, para as listas com acordos de cooperação, aquela que deverá a realçar é a hipótese, a primeira e a segunda. Quanto ao apoio a medidas de prevenção nas postas sociais e unidades prestadoras de apoio social, constitui despesa de subsistema da ação social, independentemente da natureza jurídica da instituição destinatária, a despesa correspondente a atos realizados até a entrada em vigor do Decreto-Lei e que, nos termos dos protocolos sociais, nos termos dos protocolos já celebrados, seja necessária para a capacitação da manutenção da atividade das forças sociais no âmbito da implementação de medidas de prevenção da pandemia, quer no que respeita à destinatária diretamente aos trabalhadores e utentes, quer na resposta no que respeita às próprias instâncias. A despesa a realizar até o dia 31 de dezembro, até o final do corrente ano, será já celebrado, portanto, nos termos do protocolo já celebrados para a realização de capacitação no âmbito desta implementação, quer no que respeita destinada aos trabalhadores e utentes, quer no que respeita às instâncias. O Instituto o ISS, o IGE, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, ficou autorizado a subscrever capital do Fundo de Contra-Garantia Mútuo e a conceder as necessárias garantias para efeito de operacionalização da linha de financiamento das entidades que desenvolvem respostas sociais. Esta linha, referida neste número, destina-se a fazer face a dificuldades de tesouraria decorrentes da pandemia da doença, decorrentes da Covid, em instituições, em IPSS ou noutras entidades equiparadas sem fins lucrativos, mediante um empréstimo a conceder durante o corrente ano. Esperemos que seja só durante o corrente ano. Simplificação do licenciamento dos estabelecimentos de apoio social. Até ao dia 31 de dezembro, o processo de licenciamento previsto no Decreto-Lei 64
2007, 14 de março, é substituído no processo é substituído pela mera comunicação prévia. O requerimento do pedido pode ser instruído com os elementos previstos na lei, na sua relação, acompanhados da declaração do requerente, assumindo o compromisso de ter entregue todos, ou melhor, ter entregado todos os elementos solicitados nos termos da lei. O documento comprovativo da regular submissão do pedido instruído com os elementos de declaração previstos no número anterior deve ser acompanhado pelo comprovativo, pode ser acompanhado pelo comprovativo do pagamento das taxas eventualmente devidas, constitui título válido de abertura e funcionamento para todos os efeitos. Portanto, digamos que há aqui há aqui uma simplificação, um abreviar no formalismo administrativo propriamente dito, para o licenciamento dos estabelecimentos de apoio social. E pronto, por agora está tudo, está feita a apresentação, passaríamos então agora à fase de perguntas e respostas. Não sei se... Sim, muito bem. Não sei se o Dr. Rui Silva consegue ver aqui as perguntas e respostas. Q&A, que aparece em baixo. Pronto. Sim. Temos aqui algumas questões, algumas já foram respondidas. Vocês também têm acesso a essas respostas. Então, iniciando aqui pela primeira questão da Aida. Estando atualmente a proceder à renovação das inscrições, bem como novas inscrições para o próximo ano letivo, o cálculo da mensalidade deve ser feito com base em que rendimentos? O IRS 2019 ou os rendimentos atuais? Quer dar a resposta? Não tenho resposta, digamos, documentada. Eu diria que por aplicação do princípio agora excepcional relativamente àqueles que são os contratos em vigor, também para os novos contratos se deve aplicar do mês anterior, o cálculo do mês anterior. Quero dizer com isto que é uma questão de interpretação extensiva, aquilo que nós chamamos de interpretação extensiva. Se o legislador disse que para os contratos que estão em vigor, a comparticipação há de ser revista todos os meses, por maioria de razão, para os novos contratos também haverá de ser revista todos os meses. Portanto, não fará, desculpem, não fará sentido que se faça hoje um contrato com a comparticipação, em que a comparticipação é calculada com base no rendimento de 2019, para no próximo mês estarmos a rever a comparticipação para a do mês presente, do mês anterior. E, portanto, quer-me parecer, por interpretação extensiva, que aqui se deve aplicar a do mês anterior. Muito bem. Aqui a próxima questão. A revisão mensal da comparticipação dos utentes é obrigatória mesmo quando não há alteração de rendimentos? Eu aqui entendo que não vamos ter mais papistas que o PAP. Ou seja, não temos de ir à procura de cada um dos utentes todos os meses, perguntando quais são os seus rendimentos. A instituição deve, de um modo claro, informar os utentes e os seus familiares que qualquer alteração, se tiverem uma alteração dos seus rendimentos, a devem comunicar, uma alteração mensal, a devem comunicar no final desse mês à instituição, para efeitos de revisão da comparticipação. E, portanto, a revisão deve ser revisto deve ser vista a comparticipação só, entre aspas, para aqueles que venham informar, não é pedir, informar a instituição que os seus rendimentos foram reduzidos, fazendo prova dessa diminuição de rendimentos, dessa redução de rendimentos. Portanto, creio que está respondido, ou seja, não está obrigada a instituição a rever de todo o momento, mas sim só daqueles que venham solicitar a revisão, informar
a redução de rendimentos. A próxima questão também vai um pouco ao encontro das comparticipações familiares, em que questionam qual é a diferença entre o já legislado na portaria 218D, não é? Que já obrigava esta consideração de uma baixa ou quebra dos rendimentos, ou também, porventura, de um aumento dos rendimentos das agregados familiares para o cálculo das mensalidades, para o clausurado agora nesta portaria, não é? A diferença é que, neste momento, esta portaria torna a coisa clara. É por reporte ao mês anterior. O anexo à portaria 196 a 2015, o ponto 10.2, deixava aqui o campo maior para a instituição, até via regulamento interno, estabelecer quando é que e como eram feitas essas alterações. Ou seja, só para estabelecer aqui a diferença, a portaria, convém não esquecer que o mundo, tudo, nós que ainda nenhum de nós se apercebeu de como o mundo mudou em tão pouco tempo e como está a mudar. Mas o que acontece é que a portaria 196 de 2015, obviamente, é anterior ao Covid e, portanto, as situações excepcionais, extraordinárias de alteração dos rendimentos não estavam previstas. Nenhum de nós podia prever uma alteração substancial tão profunda e tão extraordinária e excepcional dos rendimentos de um agregado familiar. E, portanto, se houvesse uma ligeira, uma pequena alteração dos rendimentos temporária, basta ver uma família que no mês deixou de ter o mesmo rendimento que tinha porque houve uma baixa, porque houve uma situação de desemprego durante 15 dias, ok? Ele não teria fundamento para vir a pedir a alteração das suas da comparticipação familiar. Agora tem fundamento. Agora basta, tal como está feito, basta demonstrar que tem uma alteração dos rendimentos. E qualquer... Enfim, todo mundo é Covid e tudo é Covid. Nem tem que demonstrar que a alteração foi provocada por causa da pandemia. Não é? Basta demonstrar que teve uma redução da comparticipação, uma redução dos rendimentos, para provocar no mês seguinte, logo no mês seguinte, a alteração dos rendimentos. Esta é a diferença substancial. Temos de fazer a revisão mês a mês, o reporte ao mês anterior. Quem fala em rendimentos, quem fala em despesas. Várias medidas foram criadas pelo Governo também de apoio à família. Uma delas foi a moratória dos empréstimos bancários. As famílias continuam a pagar a parcela de juros, não é? E deixaram de efetuar o pagamento mensal do capital em dívida. Portanto, para além de haver uma quebra dos rendimentos, poderá existir uma quebra de despesas. Não é? Portanto, exatamente. E só complementando a questão da doutora Helena Pinhal, poderá ocorrer, não é? Poderá ser um caso. Sim. Sim. E é uma questão extremamente pertinente, porque aqui o que temos de ver são os rendimentos líquidos, não é a minha área, mas são os rendimentos, ou seja, não basta dizermos que quanto é que o agregado familiar dizer o meu rendimento era de 1.000 e agora é de 900. Também terá de demonstrar que aquilo que eram os seus encargos se mantém, porque se eles reduziram, os rendimentos podem manter-se os mesmos, não é? Com base no caso, por exemplo, das moratórias, da aplicação das moratórias. Claro. Temos aqui outra questão também relativamente à comparticipação, à revisão mensal, se a revisão só dura até setembro. Neste momento, a lei está em vigor até setembro? Eu não estou a ver a questão, mas... O 160. O José Moreira está a questionar se esta revisão mensal obrigatória mantém-se só até ao mês de setembro. Sim. Em outubro, se tudo... Nós estamos num regime temporário transitório e que estará em vigor até o dia 30 de setembro. Com um bocadinho
com excesso de otimismo, diríamos que terminam, diria que no dia 30 de setembro termina. Com excesso de otimismo. Mas vamos ver, vamos ver. Estes são regimes sempre excepcionais e que, portanto, quando e transitórios, não só excepcionais, mas também, mas acima de tudo transitórios, e, portanto, precisam de uma nova norma, uma nova regulamentação quando terminar a vigência dele. Aliás, a força, a necessidade da portaria 160 de 2020 é exatamente essa. Como eu disse, não é prorrogar a portaria 85A 2020. A portaria 85A 2020 esgotava-se decorridos dos 3 meses. Não se limitou a prorrogar, também alterou, mas será. Portanto, esta é a situação que nós temos até o dia 30 de setembro. A partir do dia, quando chegarmos aos últimos dias de setembro, veremos como vai ser a nossa vida no último trimestre. Sabemos que a operacionalização destas normas que têm vindo a sair atualmente tem um elevado impacto nas instituições, nomeadamente está aqui uma pergunta da Aida a dizer que se os utentes vão iniciar em setembro, eu só em setembro é que poderei fazer o cálculo da mensalidade com relativo aos rendimentos do mês de agosto, não é? Portanto, digamos que os utentes, quando já assinaram um contrato para ingressar em setembro, terão de fazer um novo cálculo à mensalidade, se assim, claro, o agregado familiar assim desejar, não é? Se o agregado familiar não quiser disponibilizar os documentos, continuamos com a mesma questão, não é? Portanto, tem este impacto? Eu diria que aquilo que a instituição poderá informar o utente é daquilo que sabe hoje. E, portanto, pode dizer ao utente o seguinte, ao utente ou à família, com base na sua declaração de rendimentos, a sua comparticipação em setembro, durante a sua primeira comparticipação familiar, a ser paga em setembro, é do valor de X. No entanto, ela vai ser calculada, se os seus rendimentos se alterarem, ela vai ser calculada em setembro. E apenas uma última questão sobre o cálculo das mensalidades, é que os contratos, não é? Os contratos têm uma vigência de um ano letivo na área da infância, como sabemos, e que sempre que há uma alteração da mensalidade nós aconselhamos a instituição a fazer uma adenda. Portanto, teremos de fazer esta adenda mensalmente? Nós disponibilizamos... É aconselhável. É aconselhável. Muito bem. Agora vamos... É aconselhável até por várias razões, porque convém ter... Voltando à questão da moratória, por várias razões, porque quando nós fazemos, é porque há vontade, quando fazemos uma alteração da comparticipação, é porque há uma declaração do agregado familiar. Há duas declarações de agregado familiar. Uma é dizer os meus rendimentos alteraram-se e a outra é dizer, em consequência disso, eu quero alterar a minha comparticipação familiar. E, portanto, deve haver um documento que, por adenda, demonstre estas duas vontades da família, do agregado familiar e da parte da instituição, a vontade de reduzir de alterar a comparticipação por força desta portaria, da 160 de 2020. E até para o futuro, porque poderemos estar numa situação que mais adiante vamos ver que, ao fim e ao cabo, aquela família nem teria direito, porque poderá eventualmente ter prestado falsas declarações, nomeadamente quanto às moratórias, por exemplo. Ter dito que não estava a fazer moratórias e está. Ainda sobre o cálculo das mensalidades, coloca-se sempre a questão das instituições que optaram pela domiciliação do apoio social. Tínhamos utentes de centro-dia que começaram a ter o seu apoio domiciliado, ou seja, pela prestação de 1 ou 2 serviços, independentemente de se a instituição vai receber como SAD os serviços ou não. Nós temos informação de que neste momento este apoio domiciliado, apoio social domiciliado, ainda não está a ser pago por parte da Segurança Social. E temos aqui uma questão muito pertinente de Beatriz Lopes, que questiona então como é que calculamos o cálculo da comparticipação. Recorremos ao nosso regulamento interno de SAD e calculamos com base nas percentagens de SAD, porque não, apesar de tudo temos um contrato em vigor com o utente de centro-dia, né? E poderá haver uma alteração substancial ou não, dependendo da instituição, do cálculo da mensalidade do utente, não é? Portanto,
Se a instituição tem SAD, o cálculo, estamos perante uma domiciliação e, portanto, pode usar o regulamento de SAD por analogia, quer dizer, é o que tem ao seu serviço, é o que tem à sua disposição e utiliza esse regulamento de SAD o regulamento interno de SAD para calcular a comparticipação do agregado familiar. E como é que fazem as instituições que não têm SAD? Que não têm Aí licenciado SAD? Aí é mais complicado. Nós, numa informação que divulgamos isto, colocamos alguns links sobre estes temas. Mas aí, uma instituição que não tem SAD, só mesmo por via contratual. Usar aquilo que é a regulamentação de SAD e, por via contratual, alterar o regulamento. Alterar a comparticipação. Muito bem. Só aqui duas questões sobre o licenciamento. Esta simplificação do licenciamento do estabelecimento de abrange as candidaturas realizadas ao Procup são coisas diferentes, não é? Nós, para fazermos uma candidatura ao Procup, novo acordo de cooperação, necessitamos de indicar o número da licença de funcionamento. Já obriga a atenção da licença de funcionamento, ok? Se for uma revisão do acordo, não é necessário colocar-se o número da licença de funcionamento. Poderá não existir ainda esta relação entre esta nova portaria com o regulamento do Procup. E sim, vamos enviar por e-mail os slides que o Dr. Rui Silva recorreu aqui na sessão hoje. Relativamente ao relatório de contas de 2020, coloca-se aqui a questão de todos os regimes jurídicos podem apenas entregar as contas em outubro de 2020. Sim, porque isto trata-se de resposta de entregar as contas na plataforma OCIP. Diferente é colocar as contas no site da instituição, que nós tínhamos a data de limite 31 de maio. Essa data nunca foi alvo de prorrogação. Muitas instituições nos colocam a questão de qual é que é a data que coloco na declaração da Segurança Social para colocar no OCIP. Como sabe, o Dr. Rui Silva, desde há 2 anos para trás, sempre que fazemos a comunicação das contas na plataforma OCIP à Segurança Social, a direção tem de assinar uma declaração sobre compromisso de honra que colocou as contas no site numa determinada data, e muitas instituições têm-nos colocado esta questão. Fácil, penso eu, que é para nós dizermos às associações e cooperativas que não têm este limite do 31 de maio, não tão fácil pode ser relativamente às fundações de Solidariedade Social e Direção Canónica. O que é que acha? Relativamente ao OCIP, obviamente que só para dar isto como assento, obviamente que se aplica a qualquer IPSS, qualquer IPSS, independentemente da sua natureza jurídica, que a aplicação no OCIP fica prorrogada até o dia 31 de outubro. Relativamente à publicação no site, aquilo que acontece às natureza associativa é que devem publicar, enfim, eu diria que até ao dia 31 de setembro, desculpem, 30 de setembro, admitindo eu que não será difícil fazer hoje a Assembleia e mesmo hoje publicá-la. Admitindo eu, não sei se terá alguma dificuldade de publicar isto no site, mas admitindo que não, portanto, diria que até ao dia 30 de setembro devem ter publicadas. Porquê? Porque as Assembleias Gerais podem organizar até o dia 30 de setembro para as associações e cooperativas com mais de 100 associados ou de 100 cooperativas. Relativamente àquelas que não são de natureza associativa, as de natureza fundacional, aqui o que há a fazer é muito simples e muito complicado. Não temos nenhuma analogia, não temos nada de semelhante, não é? Ou seja, não temos. Qual é a diferença? É que na natureza fundacional não há necessidade, não há Assembleia Geral, não há o órgão Assembleia Geral. E, portanto, não havendo o órgão Assembleia Geral, não há reunião da Assembleia Geral e, portanto, não temos tal dia 30 de setembro. Quer-me parecer que aqui ela deve ser publicada logo que aprovada. E, portanto, as instituições que já tenham feito, as de natureza fundacional,
que já têm aprovadas, devem publicá-las logo que possível. Portanto, a data limite é o dia 31 de maio, não é? Se fizeram depois, publicam depois. E declaram que publicaram depois e que o órgão de direção, o órgão neste momento, neste caso será o órgão de direção e o órgão do Conselho Fiscal, não puderam reunir antes por causa das medidas de combate à doença, ao Covid. Temos aqui algumas questões também ainda sobre o layoff, nomeadamente quanto a uma resposta em acordo de cooperação com o trabalhador em layoff. Poderá mantê-los neste regime a partir de agosto? Desculpe que não... Uma resposta social sem acordo de cooperação com o trabalhador em layoff poderá mantê-los neste regime em agosto? Está. Uma instituição que não tenha acordos de cooperação... Não perde o diferencial, não é? Não tem acordo de cooperação, não tem comparticipação familiar e, portanto, pode seguir o regime-regra do layoff. O layoff, entretanto, foi alterado, tem algumas nuances e, portanto, eu diria que poderá em agosto se cumprir os requisitos que agora são exigidos para ter o layoff em agosto. Pois. Mas não fica impedido de ter layoff em agosto por este motivo. Pode ter, se tiver os requisitos para layoff. Os 40%. Sim. Para continuarmos a sofrer... 40% ou encerramento ou a suspensão da atividade. Que não está suspensa, quem sabe. Sim. Para continuarmos a usufruir... Desculpa, eu não consigo ver as perguntas todas. Então. Para continuarmos a usufruir de pagamentos de acordos com referência ao mês de fevereiro, os trabalhadores afetos às respostas sociais encerradas, sendo o dia, também não podem ser mantidos em layoff? Essa pergunta vale 1 milhão de euros. A resposta vale, a pergunta não. Pois a pergunta vale uma dor de cabeça. A lei, a portaria 160/2020, diz que o montante das comparticipações financeiras devido às instituições nas respostas sociais que estiveram suspensas, ora, é o caso do Centro de Dia e do Centro de Convívio, não estiveram suspensas, estão suspensas. E, portanto, poder-se admitir a hipótese de manter o layoff para esses trabalhadores. Contudo, convém um outro requisito que nós não falamos muito, que é a obrigatoriedade de alocação dos trabalhadores primeiro, a obrigatoriedade, não a obrigatoriedade, mas quase obrigatoriedade de domiciliação do serviço de apoio centro-dia. É? Portanto, a instituição não está, só não poderá domiciliar se demonstrar que não houve necessidade. A domiciliação, para a domiciliação, o que a portaria diz é necessidade de domiciliação. E, portanto, não basta à instituição dizer eu não tenho condições para domiciliar. Ela tem de demonstrar que os seus utentes não tiveram necessidade da domiciliação. Depois, também a referência é que os trabalhadores devem ser alocados a outras respostas sociais. E, portanto, dependendo da dimensão de cada instituição, eu diria que eu recomendaria muita cautela a uma instituição que queira fazer layoff, continuar a aplicar layoff a trabalhadores do centro de dia. Eu quase que, para segurança total, eu diria que é uma situação que eu recomendaria que só fosse avançada após resposta formalizada ao Centro Social da Segurança Social, melhor, após pergunta formalizada por escrito ao Centro Social da Segurança Social e resposta afirmativa. Não tenho dúvida, e isto já não tem nada a ver com lei, tem a ver com uma coisa que os juristas chamam a jurisprudência das cautelas, ou seja, eu não sei, não tenho já fundamento jurídico para argumentar isto, mas tenho um fundamento do bom senso, e diz-nos a experiência que
depois da tempestade vem outra tempestade, que é nas IPSS, temos agora uma crise e a seguir vem uma outra tempestade chamada fiscalização. E, portanto, já há algumas coisas e vão continuar, nomeadamente a ACT, e vão continuar a existir essas fiscalizações. E elas vão incidir sobre isto. Porquê? Porque isto quer dizer que a instituição pode ser obrigada a devolver boa parte, ou grande parte da comparticipação que recebeu durante estes 3 meses. E, portanto, vão incidir muito sobre isto. E a legislação é muito, muito abrangente, porque diz que deve manter todos os trabalhadores ao serviço das respostas sociais. Ou seja, mesmo todos. Pronto. E depois a instituição vai ter, na hipótese de colocar então um trabalhador de centro de dia em layoff, vai ter de demonstrar que não só não tinha serviço para lhe dar, como também não tinha os utentes, nenhum dos utentes tinha necessidade da domiciliação do apoio social. Ainda na jurisprudência das cautelas, aqui o que eu recomendaria seria ainda mais uma coisa, é que a ir a esse ponto, que a instituição deve, como sabem, no layoff há o princípio dos 2/3. O trabalhador tem direito a receber 2/3 da retribuição, desses 2/3, um deles é pago pela Segurança Social, o outro é pago pela instituição. Eu aconselharia é que o trabalhador recebesse retribuição integral, ou seja, que a instituição assegurasse que o trabalhador recebia integralmente a sua retribuição, pagando a diferença que vai desde os 2/3 até à retribuição integral. Uhum. Para acautelar que o princípio que os trabalhadores receberam a totalidade da retribuição. Aqui uma outra questão que é sobre o centro-dia. A minha instituição tem apenas esta resposta social. Estamos a fazer domiciliação. A Segurança Social vai atribuir apoio extraordinário aos casos que estejam a fazer mais de 2 serviços? Isto é, pagar o SAD por 3 serviços, por 4 serviços, ou aplica só aos 2 serviços? O que diz é até ao limite de 100%. Até ao limite de 100% até aos 4 serviços. Exatamente. Muito bem. Pronto. Isto vale o que vale. A portaria fala em 100%, portanto, falaria até ao limite de 100%, falaria em 4 serviços. Portanto, se prestar 4 serviços, tem direito aos 100%, se for 3 ou 2, tem direito, é a redução. Mas só nessa, mas é essa a redução. Paulo Santos, do Monte Pedral, indica: boa tarde a todos e cumprimentos ao Dr. Rui Silva. O Dr. Rui Silva falou sobre as atividades suspensas nos centros de dia e a sua legitimidade legal. Falou também sobre a questão da domiciliação dos serviços de utentes de centro de dia e a sua manutenção. Pergunto em relação à primeira situação, se a suspensão pode assim ser decretada e mantida a par com outras situações de outras respostas que continuam em funcionamento. Isto é, atividades suspensas nos centros de dia e a sua legitimidade legal. Se a suspensão pode assim ser decretada e mantida a par com outras situações de outras respostas que continuam em funcionamento. Isto é, pode neste momento o Governo ter a resposta social centro de dia fechada, tendo todas as outras abertas? Pode, não é? O Governo? Sim. Eu não estou a perceber a pergunta, mas sim, se a questão é, eu não percebo se é a suspensão do contrato de trabalho, ou se, mas... Não, a suspensão da resposta social, centro de dia, está fechado, mantendo as restantes abertas. Sim, isto é um poder dever, é um poder dever do Governo. É? Portanto, aliás, aquilo que nós sabemos, não sabemos grande coisa, mas aquilo que nós sabemos é que o centro de dia tornou-se um bocadinho um quebra-cabeças quanto à regulamentação e, portanto, será muito difícil, posso estar a dizer isto e amanhã ser alterado, mas é muito difícil a ponderação quanto à sua abertura, até porque, como sabemos, a situação da epidemia não está muito animadora em Portugal e, portanto... Nos restantes países, sim.
Ainda Sim, a nos restantes propósito, países. ainda a propósito, soube que há IPSS que, fazendo um pedido à DGS, obtém autorização para abrirem as atividades com algumas regras. Sobre a segunda questão, a domiciliação dos serviços. Essa situação é insustentável, não só porque não responde às necessidades dos utentes, mas também porque não responde às necessidades, mas também porque não se pode impingir serviços de Estado a quem é autónomo e eles para já não necessitam. E porque a gestão deste serviço obriga a criar condições técnicas e humanas que não existem e nem são apoiadas, pois o pagamento diferencial de centro-dia para o SAD não suporta esse custo. O que pensa sobre isto? Aqui não é uma questão do que se pensa. O que eu penso sobre isto é aquilo que é o que todos sabem, não é? Os centros de dia é uma resposta. O centro de dia é uma resposta social muito ampla, que tem desde o utente com total autonomia, com retaguarda familiar e que utiliza o centro de dia como enfim, para fazer uma refeição ou para o convívio, até há aquele utente que, que enfim, um pouco de exagero, que os serviços que lhe são prestados no centro de dia são, digamos, é mesmo um centro de dia, é uma ERP sem dormida, sem pernoite. E, portanto, dentro deste painel alargadíssimo, eu sei e compreendo que haja instituições que cujos utentes, como é referido na questão, são bastante autónomos e que a questão era quase obrigá-los a ter, a domiciliação do serviço seria quase obrigá-los a ter o serviço. No entanto, haverá sempre um ou outro serviço que um ou outro utente possam precisar, digo eu. Se não, isto não acontecendo isto, aquilo que eu vos sugiro é que seja amplamente demonstrado, que recolham evidências evidências através das declarações e informações da família, de que prescindem, de que não pretendem a domiciliação do serviço. Que não pretendem a domiciliação do serviço. Agora, não há dúvida nenhuma quer dizer, sem qualquer comentário sem segundo sentido. Não há dúvida que, sobre esta expressão de domiciliação do serviço, domiciliação do apoio social, o Governo encontrou a expressão certa para justificar esta exigência de que se mantenham serviços no centro de dia. Diz, devem ter, sempre necessário, devem ter domiciliação. E eu dou-vos a comparticipação financeira da Segurança Social se vocês, sempre necessário, tiverem apoio. Pronto, tiverem o apoio social, a domiciliação do apoio social. É nesta ligação entre aquilo que é a vontade do Governo e aquilo que é a realidade. Obviamente que eu concordo que a instituição não vai agora estar a obrigar famílias e utentes a terem serviços que não querem, até porque uma coisa é ter o serviço no centro e outra coisa é ter o serviço em casa, por várias razões, e portanto não tem grande margem de manobra, mas seja como for, a instituição deve ficar sempre demonstrada, que não deve demonstrar sempre, ficar com a demonstração dos sinais evidentes de que não houve qualquer e não fugiu, entre aspas, a prestar a domiciliação de serviço, a domiciliação do apoio social. Uhum. Que o José Moreira questiona se existirá a majoração quando apenas é prestado a refeição ao domicílio no centro de dia. Não há lugar à majoração porque o apoio domiciliário é constituído pelo menos por dois serviços. Se há apenas a refeição, não haverá lugar à majoração da comparticipação, mantendo-se a comparticipação tal como era para o centro de dia. Agora só uma questão sobre o layoff. A AIDA questiona se esta situação é só a partir de julho, certo? Até 30 de junho foi possível acumular layoff com a participação da Segurança Social. Sim. Correto, muito bem. Sobre as novas... Diga. Só para responder aqui a esta questão da AIDA, que já me fugiu, mas... Sim. Layoff com coparticipações até 30 de junho. Pronto, mas só para então, já me fugiu.
Só para responder, então, quanto à questão da AIDA, só para esclarecer o seguinte. Esta é a minha interpretação, e acho que é a interpretação mais correta. Já tenho ouvido outras pessoas que numa jurisprudência na tal jurisprudência das cautelas, dizem que a portaria 160 entrou em vigor no dia 27 de junho e, portanto, os dias 28 e 29 e 30, ou seja, segunda e terça, seriam dias que já abrangidos por esta portaria. Eu quero-me parecer que não, quero-me parecer que só a partir de 1 de julho é que essa questão se põe e, portanto, só a partir de 1 de julho, em meu entender, é que as instituições não podem acumular layoff com a comparticipação financeira da Segurança Social inalterável. No entanto, lá está, admito que haja interpretações que venham dizer que a instituição vai ter de devolver aqui qualquer coisa porque teve layoff no dia 29 e 30 de junho, segunda e terça-feira. Mas o meu entendimento, insisto, é o de que esta obrigatoriedade é só a partir do dia 1 de julho. Ou seja, que até o dia 1 de julho é acumulável layoff com inalterabilidade da comparticipação familiar, inalterabilidade da comparticipação da Segurança Social. Agora, voltando às novidades do dia, fresquinhas, que várias pessoas que questionam se relativamente ao 27V 2020, isto é, relativamente ao incentivo do apoio extraordinário, se podemos já pagar apenas 50% das comparticipações relativamente ao mês de junho, ou teremos que aguardar que o requerimento seja aprovado? Não. Primeiro, isto só é possível depois do deferimento. Do deferimento, claro. Mas isto é o 27V 2020. Como? 27V 2020. Sim, estamos a falar da portaria que me saiu da mão, que estará a luz aqui neste planeta Terra, que é a minha secretária. Portaria do dia... Desculpa, está a falar da portaria? 27V 2020. Referente ao layoff. Uma coisa são os incentivos da portaria da 27G. Outra coisa são os incentivos, o incentivo extraordinário da portaria 170A. Exato. 2020. Sim. Então, relativamente à portaria 170 de hoje, ok? Questionam sim. se os apoios são referidos, são solicitados no IFP, sim, são solicitados ao IFP e não à Segurança Social. E questionam também qual é o critério para a atribuição do valor de uma ou duas remunerações mínimas garantidas. Ainda bem que coloco essa pergunta, porque é assim, a decisão é da instituição, não é do IFP. A instituição é que vai decidir se quer a hipótese A ou a hipótese B. Convém ter presente, isto depois se calhar vai calhar, só que pode não calhar nos próximos dias. Nós vamos emitir uma informação sobre isto. A portaria 170 é a aplicação do decreto-lei, do decreto-lei 27B. E o que acontece é que há aqui vários requisitos para que a instituição pode... E uma delas é manter o número de postos de trabalho, não reduzir os postos de trabalho durante este período. E, portanto, a instituição, como nós já divulgamos, e, portanto, é a instituição que compete escolher se quer a hipótese A, uma retribuição séria e está liberta dos requisitos, ou se quer receber 2 e fica condicionada aos requisitos durante os 6 meses e depois mais se quiser, não é? Isso é uma decisão que compete à própria instituição. E devo dizer que, do meu ponto de vista, é uma decisão que deve ser muito bem informada. Ou seja, devem
informada, nós tentaremos dar a informação, mas que devem recolher a nossa informação e decidir, e a decisão deve ser o mais ponderada possível. Só para dar um exemplo, se nós temos uma instituição que está numa situação em que quer, obviamente, quem não quer, acho que em princípio muitas instituições quererão, teve já o layoff, agora vai querer o incentivo extraordinário. Então, o incentivo extraordinário é a normalização da atividade empresarial. Então, o que é que esta instituição vai ter de escolher? Se ela quiser, por exemplo, despedir por extinção de posto de trabalho um trabalhador ou dois, ela sabe que vai ter de esperar 60 dias decorridos sobre o fim do layoff e depois vai ter de esperar o período desta portaria 170A 2020. Ora, se ela pedir pedir só uma retribuição, tem o período de recebida a quantia, termina. Na outra, se vai querer duas retribuições, é durante 6 meses. Ou seja, durante um ano, um ano é uma força de expressão, não sei se isto pode dar um ano, mudar 10 meses ou 11 meses, mas durante este período de 60 dias, mais 6 meses e mais ainda os mais 6 meses, se quiser aquela questão da redução da comparticipação, durante este período, a instituição não pode reduzir, não pode proceder a despedimentos coletivos, despedimentos por extinção do posto de trabalho e a despedimentos por inadaptação. Portanto, muita atenção a esta portaria. Se a instituição está suficientemente estável, sabendo que durante um ano não vai precisar de recorrer a estas ferramentas, chamemos ferramentas, estes despedimentos, estará numa situação. Se tem dúvidas, agora umas últimas 3 perguntas. Ao fazer um despedimento, perde todo o incentivo. Umas últimas 3 perguntas, porque já vamos bem ao longo do tempo que tínhamos planeado. Sim, sim. Liana Almeida questiona, para novas admissões em CAU e lar residencial, o valor da compensação na segurança social será igual a fevereiro, certo? Sim. Mantendo. Não existindo layoff, não é? Como? Não existindo layoff. Não existindo layoff. Claro. Sim. E o Centro Social Val Santa Natália questiona, no caso de uma instituição com uma única valência de SAD e com a capacidade máxima já atendida, havendo lista de espera, nunca temos lista de espera, havendo lista de candidatos, poderá proceder-se à revisão do acordo para aumento da capacidade sem a realização das alterações exigidas para esse efeito? Neste momento, o que nós temos legislado é a revisão dos acordos via Procup. Portanto, não está em Pois parece-me que aqui a questão tem a ver, não sei se quer aqui tocar aquilo que nós falámos da legislação que saiu hoje, do PES e da simplificação do licenciamento. Não sei se é esta a questão. Outra coisa é o aumento da revisão do acordo. São coisas uma coisa é o licenciamento, outra coisa são revisões do acordo. Ponto 1. Ponto 2. Aquilo que é abreviado é o formalismo. A questão das obras de estrutura, não. Exato. Portanto, não há dispensa de obras para alterar o acordo. E temos aqui uma outra questão de um bate-papo bastante longa, que é a Sara indica que a portaria 160 estabelece que a comparticipação da Segurança Social mantém-se igual a fevereiro, sendo cumpridos os 2 requisitos, não é? A portaria não faz referência ao layoff simplificado. A minha leitura é que desde que o trabalhador esteja ao serviço, mesmo que o horário reduzido, e receba o seu vencimento por inteiro, não há nada que proíba a instituição de fazer o pagamento por inteiro em layoff. A instituição pode continuar a ter trabalhadores em layoff. Confirma? Isto é, eu tenho layoff em redução de trabalho, mas o trabalhador recebe 100% do seu vencimento.
E o único benefício para a instituição seria a isenção da TSU, não é? No momento desse trabalhador em layoff. Sim. Mantenha com participação? Essa interpretação, essa questão não é nova, quer dizer, já discuti, já falei sobre ela com outras pessoas. A questão, eu tenho algumas reservas a isso, porque se mantém o trabalhador em layoff, este vai receber da Segurança Social, vai receber um terço da retribuição, certo? E depois completa a retribuição até ao final. Creio que é esta a questão colocada. Da instituição. Para lá Continua. Como? Que continua. No caso não podermos ter os trabalhadores de pré e CAT em layoff, podemos manter os da creche. Creio que é uma instituição que tem acordo para pré e CAT, mas não tem para creche. Podemos afetar educadores auxiliares que normalmente estariam ao serviço do PE do ATL à creche? Se tivermos todas as funcionárias ao serviço, deixamos de conseguir assegurar a substituição de trabalhadores em caso de doença. Questionei a técnica da Segurança Social, que me disse que ia confirmar com o chefe de setor, mas que se consta que pode haver layoff. Não sei se a Sara mantém-se aqui connosco. Eu a essa questão só responderia, quer dizer, não respondo por interpretação, só se a Segurança Social confirmar claramente de que pode haver layoff. Eu parece-me, entendo que sim, ou melhor, que o não seria uma resposta com pouca lógica, mas só com confirmação da Segurança Social. Exato. Há uma coisa chamada interpretação da Segurança Social, que, como é o parceiro, vale o que vale, mas é relevante. E, portanto, não queria estar aqui a avançar com uma interpretação mais ousada e depois ela não ter o cabimento da Segurança Social. A doutora Sara ainda está aqui connosco. Não sei se nos quer esclarecer aqui a questão colocada. Isto é, a creche não tem acordo de cooperação e pretende manter os utentes. Estou com dificuldade em encontrar. Está aqui no bate-papo, Rui Silva. Como? No bate-papo. Agora exato, passamos para o bate-papo. A creche não tem acordo, mas a pré-escolar e o ATL têm acordo. Portanto, mantemos a resposta é a mesma, não é? Portanto, sim. Entretanto, caíram-nos aqui mais questões. Nós temos mesmo de terminar aqui com o webinar. No entanto, relativamente ao Procupo, não temos qualquer indicação de que irá abrir este ano, nem datas possíveis. Relativamente à exceção das contas no OCIP, já é possível submeter as contas na plataforma OCIP, mas a data está prorrogada até 31 de outubro, a sua submissão, ok? Independentemente do regime jurídico. Sim, sim. De acordo com o previsto na DGS, na orientação... Nós falámos antes, não foi do OCIP, foi a publicação no site. No site, exatamente. De acordo com o previsto na DGS, na orientação do momento, temos vaga para a admissão de utentes em centro-dia, em contexto domiciliário. Bastante ser dificuldade de emitir novos utentes, pois os médicos de família não prescrevem teste à Covid. Como fazer? A instituição, neste caso, Tânia Coelho, quer admitir utentes em, penso eu, em ERPI, correto? Porque sim. Estão, obviamente, a exigir a teste de Covid aos centros de saúde que não estão a emitir o mesmo. Pois. Essa questão não me... Privado, não é? Como? Pois, poderá essa questão... ser pelo privado, não é? O utente. Se é uma condição para admissão. Relativamente à abertura do PAS 3, também não temos nenhuma indicação positiva do mesmo. Senhor Provedor. Ainda não temos qualquer data. Quando tivermos, obviamente estamos a falar sempre em candidaturas, a UDIPS tenta sempre apoiar e dinamiza ao máximo e divulga ao máximo todo tipo de candidaturas disponíveis para financiamentos a todo tipo de atividade da instituição. Portanto, estamos a falar, neste momento, estamos à espera do Procup, estamos à espera do PARS e estamos à espera do Adaptar Mais Social.
o que significar o adaptar mais social, porque ainda não existe nenhuma informação legal sobre o que mesmo incidirá. Mas quando tal acontecer, nós divulgaremos ao máximo e de certo que teríamos aqui um papel bastante ativo em vos apoiar nas vossas candidaturas. Portanto, continuamos a ter aqui perguntas a entrar e nós temos mesmo que fechar. No entanto, caro Abel, a prorrogação aplica-se independentemente da data da realização da Assembleia Geral, correto? Estamos a falar da prorrogação da submissão da prorrogação ao OCIP. Eu vou responder novamente para ver se ficou claro. Estamos a falar de instituições que têm natureza associativa. Associações de Seguridade Social, cooperativas de Seguridade Social, é dessas que estamos a falar. Elas, se tiverem mais de 100 associados ou mais de 100 cooperantes, podem realizar a Assembleia Geral até ao dia 30 de setembro. Devem publicar no OCIP as respectivas contas até ao dia 31 de outubro. Quer-me parecer que ficou clara a resposta. Sim, muito bem. Então, parece que sim, parece que me fiz entender. As maravilhas. Muito bem. Não tenho que pedir desculpa. Vamos então nos despedir. Agradecemos a vossa presença. Eu falo por mim, mas vou deixar o Dr. Rui Silva falar também um bocadinho mais. Agradecemos a vossa presença. Planeamos voltar a fazer mais destas iniciativas. Agradecemos também as vossas respostas às nossas sondagens e ver-nos brevemente. Não sei se o Dr. Rui Silva quer dizer alguma coisa. Eu também, para dizer isso, para repetir e para insistir no que a Sara acabou de dizer, faço minhas as palavras da Sara, como é habitual dizer-se. Foi uma experiência, foi a primeira, espero que compreendam que, tendo sido a primeira experiência, é dentro do possível e que tenham tido a tolerância para com este tipo de novo engenho com que estamos a trabalhar agora na UDIPS. Esperemos que voltar a ver-nos para assuntos, nomeadamente da minha área. Vamos tentar ser o mais específicos, breves, não, estou a olhar para o relógio e ele não para, mas vamos tentar ser o mais específicos e abreviados possível para concretizar o melhor possível. Pronto, foi um prazer ter estado convosco, como é sempre, embora desta vez, supondo que vocês estão aí e não vos vendo, mas pelos números, parece que tivemos um número de participantes muito interessante. Foi diminuindo agora, mas espero que não tenha sido o tema não ser interessante ou porque a exposição ter sido catastrófica e, portanto, que tenha sido agradável, tenha sido interessante para todos, porque é para isso que nós estamos cá, é para vos ajudar naquilo que vos puder ser útil. Muito obrigado.